Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Gladstone Araújo, eu sou conselheiro e integrante da Comissão de Divulgação do Conselho Regional de Biologia da 4ª Região. Falamos do espaço Gilberto Pedrali, na sede do CRBio 04, em Belo Horizonte, Minas Gerais, para mais uma edição do nosso Papo com Biólogo. Nosso evento está sendo transmitido ao vivo no Facebook do Conselho, onde todos os ouvintes poderão interagir curtindo, compartilhando e enviando perguntas. Além disso, a gravação desse evento será disponibilizada brevemente no canal do CRBio no YouTube. Podem vir lá e acompanhar, que tem vários vídeos muito interessantes. Lembrando que os biólogos e os demais interessados também podem sugerir outros temas para as nossas futuras edições do Papo com Biólogo. Bem, vamos então ao tema de hoje. Hoje nós vamos falar da atuação dos biólogos em análises clínicas. Bom, as análises clínicas, elas são um mercado com muitos biólogos, é um mercado multiprofissional e com muita competição. O assunto ele é muito extenso e nós não temos a pretensão de esgotá-lo hoje. Podem ter certeza, o pessoal que é da área aí, que nós faremos outros papos sobre esse tema no futuro breve. Para palestrar e debater conosco, nós teremos a presença do Roberto Mauro Ferreira Silva, nosso colega de hoje. Ele é graduado pelo Instituto Isabela Hendricks e pós-graduado em análises clínicas pela SBAC, Sociedade Brasileira de Análises Clínicas. Ele atua como analista de hematologia e hemoterapia no setor de controle de qualidade de hemocomponentes na Fundação Hemominas. Prezados colegas, em nome da diretoria e da Comissão de Divulgação, nós agradecemos a presença do Roberto. Sejam todos bem-vindos. E a palavra está com você, colega, com você. Vocês já podem, inclusive, enviar perguntas, né, para a nossa produção. Bom, primeiramente, aí, boa noite a todos. Agradeço aí os membros aí do Conselho pela oportunidade, pelo convite. Agradeço também a presença de todos vocês. Eu trabalho na Fundação Hemominas como biólogo e, como o Gladstone já falou, a área de análises clínicas é uma área aí muito extensa e eu, particularmente, trabalho numa área bem específica dentro das análises clínicas, que seria aí a análise de laboratoriais de hemocomponentes, e especificamente no setor de controle de qualidade. Porque o processo aí de hemoterapia, de produção de sangue é bem extenso, então eu trabalho em uma área específica. E eu queria começar apresentando para vocês um pouco da atuação do biólogo nessa área. Bom, então aí o breve histórico sobre a transfusão sanguínea, né? Então, desde a antiguidade, aí o fascínio e o respeito pelo sangue, data aí de 1492, uma lenda do Papa Inocêncio VIII, que seria atribuída aí a ele a primeira transfusão, né? Mas há muita controvérsia nisso, que nesse caso ele teria recebido aí o sangue de 3 crianças, mas há quem diga que foi por via oral, né? Mas só questão histórica mesmo. Já no século XVII, as primeiras tentativas de transfusão entre cachorros, carneiros e ser humano, infundiam diversos líquidos, né? A gente tinha muito caso de hemoglobinúria, mortes, por desconhecimento das características de transfusão sanguínea. Bom, já no século XIX, né, a gente passou um intervalo aí sem muitas mudanças aí por 150 anos. A questão da incompatibilidade entre as espécies diferentes. Eles fizeram diversas tentativas, sangue desfibrinado, usavam soda cáustica, retirava coágulo, tentativa de anticoagulação com bicarbonato, fosfato sódico e, consequentemente, né, o resultado era desastroso. Leite infundido. Bom, aí é uma ilustração de um médico inglês, Blundell, no ano de 1818, aí sim seria atribuída a primeira transfusão sanguínea que a gente tem conhecimento. Ele ficava muito preocupado com várias mortes que haviam ocorrido naquela época. Ele era um médico obstetra, então muitos pacientes por hemorragia. Então ele mesmo desenvolvia até os seus equipamentos ali para transfusão sanguínea. Nesse caso, uma transfusão aí bem primitiva, né, braço a braço.
posteriormente, o Levison utilizou a primeira substância anticoagulante, que seria o citrato de sódio, né? Então, ele coletava o sangue numa veia, no braço ali, num frasco citratado, né, com citrato de sódio, e, posteriormente, fazia a transfusão desse sangue com o anticoagulante. A ilustração de material de Primeira Guerra Mundial, o frasco sanguíneo onde armazenava o sangue ele era de vidro. A gente tinha aquela questão do látex. Em uma das extremidades do látex, a gente tinha ali o catéter, onde era inserido na veia do doador, e um respiro do outro lado. Esse sangue era coletado, armazenado nesse frasco para posterior transfusão. Basicamente, a partir só do século XX, que a gente começou a ter os maiores adventos aí na questão de transfusão. Então, em 1914 e 15, através do trabalho de 4 pesquisadores sobre citrato de sódio, eles conseguiram perceber que o citrato, combinado com a glicose, eles conseguiam manter esse sangue por tempo mais viável e com as características celulares presentes ali para possíveis transfusões. Através do trabalho de Royce e Tanner, na primeira solução para armazenamento de hemácias de coelho, eles usavam isso para conservar as hemácias. Na Primeira Guerra Mundial, Oswald Robertson conseguiu armazenar sangue total por 5 dias nos períodos de guerra. E aí começaram a fazer as primeiras organizações de serviços de hemoterapia. Então, Mollison, com essas 2 citações, o citrato e a glicose permitiram separar doador e receptor no espaço e no tempo, colocando fim à era da transfusão braço a braço. Bom, já na década de 40, na Segunda Guerra, foram atribuídos ácido cítrico e autoclavação, colocando a solução de anticoagulante ACD. Em 57, foi atribuído aí o tampão fosfato CPD e CPDA1. Em 65, bolsas plásticas, aí foi um divisor de águas na questão aí da transfusão. Antigamente eram usados esses recipientes de vidro. As bolsas plásticas foram instituídas nessa década, meados de década de 60, né? Possibilitando a melhor estocagem dos hemocomponentes. Em 62 e 70, foi atribuída a adenina. Na década de 80, soluções aditivas foram acrescentadas para a conservação de concentrado de hemácias. E a década de 90 foi o advento aí dos componentes desleucocitados, né, ou filtrados, e da eritrocitoaférese. Bom, aí um exemplo de bolsas para coleta de sangue. A gente poderia ter a bolsa simples, que não é utilizada hoje, que não possibilita a gente fazer nenhum fracionamento do sangue, e uma bolsa dupla, que é o que está exemplificado aqui. Uma das bolsas contém a solução anticoagulante e ela é acoplada a uma bolsa satélite, ligada por tubos coletores na parte superior. As bolsas utilizadas atualmente são as bolsas triplas e quádruplas. A gente tem 2 tipos de bolsa também. A convencional, onde uma bolsa mãe recebe o anticoagulante e ela é acoplada a 2 bolsas satélites ligadas também por tubos coletores na parte superior. E temos esse outro tipo de bolsa, que é chamado de top and bottom, a saída tanto superior quanto inferior. A solução anticoagulante fica na bolsa mãe, ela é conectada a 2 bolsas satélites aqui da parte superior e inferiormente a uma bolsa com solução aditiva, onde vai receber aqui o concentrado de hemácia. E a gente tem também outro tipo de bolsa que é acoplado com filtro em linha, que possibilita eu obter um concentrado de hemácia filtrado na fase pré-estocagem. Então, aqui eu tenho a bolsa matriz com anticoagulante, a bolsa com solução aditiva. Essa bolsa, na fase de fracionamento, ela passa pelo filtro e eu vou ter esse componente aqui filtrado para estocagem. As outras 2 bolsas aqui acopladas
vão ser destinadas para os outros hemocomponentes, plasma e plaqueta. Bom, sobre as soluções anticoagulantes e preservantes. Os constituintes dessa solução anticoagulante. Eu tenho o citrato como anticoagulante, né? A reação química dele ele é quelante de cálcio, impedindo aí a cascata de coagulação. A dextrose é atribuída a esse anticoagulante como fonte de ATP e nutriente celular. Ela mantém os hemocomponentes viáveis para a transfusão. A adição de ácido cítrico nessa solução, ela diminui o pH, evitando a caramelização da dextrose durante a esterilização. No processo de fabricação dessas bolsas, uma das bolsas recebe esse anticoagulante e elas passam por procedimentos de esterilização, autoclavação. Então, sem esse ácido cítrico, a solução anticoagulante ela poderia se caramelizar por conta da dextrose presente. Tampão fosfato. Ele é adicionado também a essa solução, pois exige menos ácido cítrico, com aumento do pH e aumento do 2,3-DPG, que é um modulador da oxihemoglobina. E a adenina também faz parte da solução anticoagulante como fonte de ATP e nutriente celular. Bom, é só um quadro de composição dos anticoagulantes e preservantes das soluções que a gente tem aí no Brasil. Então, eu posso ter bolsas com solução anticoagulante ACD, CPD, CPDA1 e CP2D. Todas elas em comum têm o citrato trissódico, ácido cítrico e dextrose, né? Fosfato, adenina, vão estar presentes em alguns tipos específicos aqui de anticoagulante. Esses anticoagulantes vão ter implicações para determinados hemocomponentes, às vezes alguma observação clínica para isso, mas, em geral, são esses três componentes principais. Bom, aqui já passando para a questão das soluções aditivas em concentrado de hemácia. O que acontece? As soluções anticoagulantes que estão presentes na bolsa principal, quando recebe o sangue total na doação, na fase do fracionamento, o concentrado de hemácia perde aproximadamente 50% dessa solução. Então, com isso, também perde nutrientes e outras substâncias. Então, essa solução aditiva, ela vem para repor esses nutrientes perdidos do concentrado de hemácia. Então, numa bolsa matriz, eu tenho aproximadamente 63 ml de anticoagulante, no caso aqui o CPD, citrato fósforo dextrose. E nas outras duas bolsas, eu tenho uma bolsa satélite vazia, que vai receber um outro hemocomponente, e a bolsa com solução aditiva, com 100 ml de sagmanitol. Então, o sangue foi coletado para a bolsa onde tinha um anticoagulante. Após a centrifugação, foi extraído o plasma para a bolsa satélite. A solução aditiva, através do tubo coletor, passou da bolsa onde ela estava, inicialmente, para a bolsa de hemácias ali, mantendo esse hemocomponente viável por um tempo superior ao coletado aí sem solução aditiva. Concentrado de hemácia, como eu falei anteriormente, quando tem um plasma removido, o concentrado de hemácia ele perde mais de 50% da solução anticoagulante. Então, a solução aditiva ela vem para isso aí, repor os nutrientes, principalmente dextrose e adenina. Prolonga a preservação do 2,3-DPG. Esse 2,3-DPG ele é muito importante aí na fase de estocagem, porque ele decai muito. E ele é um modulador da oxihemoglobina. Ele modula a afinidade de oxigênio com a hemoglobina. Então, quando caem os níveis de 2,3-DPG, esse sangue transfundido, as hemácias têm maior dificuldade para liberar esse oxigênio para os tecidos. Diminuição do hematócrito, favorecendo aí um componente mais fácil de transfusão. Diminuição do plasma presente no concentrado de hemácia. E com essa solução aditiva incorporada aí ao concentrado de hemácia, o concentrado de hemácia ele tem a duração de 42 dias. Ao passo que, sem a solução aditiva, a duração de estoque do concentrado de hemácia é de 35 dias.
constituem soluções aditivas. A gente tem principalmente o sódio, dextrose e adenina para reposição de nutrientes, e o manitol, que é o estabilizante da membrana da hemácia. Exemplos comerciais, a gente tem o SAG-manitol, a S1, a S3, a S5, a S7, MAP, cada um vai ter alguma particularidade. Os mais utilizados são o SAG-manitol e o AS1. Aqui também um quadro comparativo aqui da composição de cada solução aditiva. Aqui a gente vai passar para a parte das metodologias do preparo de hemocomponentes. Basicamente, nós temos duas técnicas para o preparo de hemocomponentes, a técnica do PRP e a técnica do Buff-Coat. A transfusão de hemocomponentes é viável, na verdade, há mais de 60 anos, né? Então, assim, a gente vê muitas pessoas que vão até o hemocentro doar sangue, e às vezes as pessoas até um pouco menos esclarecidas, elas não têm nem noção como funciona esse processo de transfusão. Acha que a pessoa hoje em dia recebe o sangue do jeito que doa, aquela pessoa vai receber aquele sangue, sangue total. E a pessoa só recebe o hemocomponente que ela necessitar, né? Basicamente, aí, ou só concentrado de hemácias, ou plasma ou plaqueta, ou os fatores de coagulação. Na técnica de plasma rico em plaquetas, PRP, técnica padrão até meados de 1970, ainda hoje é largamente difundida no mundo. A técnica do Buff-Coat ou da camada leucoplaquetária surgiu também na década de 70, início aí na Suécia e Holanda. A partir da década de 80, foi disseminada aí por toda a Europa. A aférese, que é um método também de coleta de sangue através de equipamentos onde é coletado o sangue do doador. O próprio equipamento, ele faz o fracionamento no próprio equipamento e o hemocomponente já sai para uma bolsa diretamente, sem passar por processos aí de fracionamento fora do setor próprio, né? Então, meados aí de 1970, início da plaqueta aférese automatizada, a partir da década de 90, a maior disseminação da tecnologia. Bom, após a coleta de sangue total, né, a gente começa aí o preparo para o processamento. Dependendo do que eu quero processar e fracionar de hemocomponente aquele sangue total, ela vai ter uma certa especificidade. Então, se eu quero preparar concentrado de hemácia e plasma fresco congelado, eu tenho que armazenar essa bolsa de sangue total, tem que estar armazenada nessa temperatura aí, 4 mais ou menos 2 graus. Para a produção, se eu quero produzir concentrado de plaquetas, essa bolsa de sangue ela vai ter que estar dentro dessa temperatura, entre 20 e 24 graus, nunca inferior a 20 graus. Preferencialmente, eu tenho que manter essas condições dentro de 8 e máximo 24 horas após a coleta. Então, aí um dos métodos que a gente utiliza para resfriar esse sangue após a coleta, porque a gente tem que imaginar que logo após a coleta ali, o sangue vai estar na temperatura aí por volta de 35 graus, mais ou menos, né? Então, eu posso colocar ele descansando sobre essas placas de um 4-butanodiol, que é um composto químico. Ele é líquido, eu coloco no refrigerador, ele funciona aí como uma caixa térmica, ele consegue resfriar as bolsas ali rapidamente. Até 2 horas, as bolsas estão na temperatura ideal ali para que eu possa fracionar. Então, eu coloco as bolsas de sangue descansando sobre essas placas de butanodiol. Quando elas atingirem a temperatura aí por volta de 20, 24 graus, eu vou iniciar o processamento de fracionamento desse sangue. E também tem uma outra forma que seriam essas caixas, né, que também tem essas caixas de butanodiol. Essas caixas também são utilizadas para transporte, né? A gente tem muito caso aí de coleta externa, às vezes em outra cidade, então tem que transportar o sangue numa temperatura adequada também, que favoreça o fracionamento dessas bolsas. Bom, a partir daí, atendendo aqueles requisitos principais, eu vou partir para a fase de centrifugação. Então, ali, a ilustração da mistura do sangue, né? Todas as células ali misturadas de forma heterogênea, e após a centrifugação, por densidade celular, eu consigo formar as camadas. As hemácias sendo mais pesadas,
e mais densas, elas vão aqui para o fundo. O plasma, sendo menos denso, fica aqui na camada superior. Aqui na camada intermediária eu tenho o buff coat ou a camada leucoplaquetária. Bom, então dessa forma eu tenho o conceito de centrifugação diferencial, né? Funciona da seguinte forma: a partir da força que eu vou imprimir na centrifugação, quanto mais pesada for, em determinado tempo, eu posso sedimentar mais essas células ou deixar mais suspensas. Então, dependendo do que eu quero produzir aqui, eu vou ter que imprimir uma certa força, uma centrifugação a gente chama de leve ou pesada, e dentro de determinado período de tempo. Então, aí, ó, plaquetas, elas são as células de menor densidade e menor tamanho também. As hemácias aqui, mais densas. Aqui as ilustrações aqui das densidades de outras células aqui, monócitos, linfócitos, neutrófilos. Então, de certa forma, que as hemácias elas vão ficar na posição mais inferior do que as plaquetas. Bom, então a ilustração que acontece aí no período de centrifugação. Na centrifugação leve, eu vou ter aqui o concentrado de hemácias e as plaquetas, elas vão estar suspensas aqui no plasma. Isso aqui eu vou obter através da metodologia do PRP, que é o plasma rico em plaquetas. Já na metodologia do buff coat, eu vou utilizar uma centrifugação pesada. Essas plaquetas que antes estavam suspensas, elas vão repousar aqui sobre essa camada das hemácias e vão formar a camada leucoplaquetária. Então, aqui eu tenho um plasma pobre em plaqueta. Então, aí, a centrifugação pesada, a bolsa contendo sangue total, ela vai ser centrifugada. Vamos ter ali, evidenciado ali a camada de hemácia e de plasma. Posteriormente, esse plasma ele vai ser passado aqui para a bolsa satélite, a gente vai ter aqui o plasma pobre em plaqueta, porque a camada leucoplaquetária está depositada aqui junto com a camada de hemácias. Desmembrando aqui, nós vamos ter uma bolsa com concentrado de hemácias em solução CPDA1 ou solução CPD aditiva. Então, a técnica do plasma rico em plaquetas, o PRP primeira fase, né, a bolsa principal aqui que contém o anticoagulante, ela vai receber o sangue total, né, então a coleta de 450 ml de sangue total em 63 ml de CPDA1, que é a solução anticoagulante. Eu vou submeter essa bolsa a uma centrifugação leve, né, um exemplo aí, 2000 G a 3 minutos. Após a centrifugação, eu vou ter evidenciado aí a camada de hemácias e a camada superior aí de plasma rico em plaquetas. As plaquetas estão suspensas no plasma. Essas duas bolsas aqui acopladas, bolsas satélites. O plasma rico em plaqueta passa para uma delas. Aqui eu vou desmembrar. Eu vou ter nessa bolsa somente o concentrado de hemácia. E essas duas bolsas aqui vão passar aqui para a segunda fase. Então, tem aqui o plasma rico em plaquetas e uma bolsa acoplada a ele ainda. Essa é a forma que é feita a extração do sangue. Então, esse aqui era um método mais antigo, um método manual. Isso aqui funciona como uma prensa, né? Então, era manual aqui através de alavanca. Vocês estão vendo aqui o sangue já fracionado, a parte do plasma em cima, as hemácias aqui embaixo. O operador aqui, ele empurrando essa alavanca, e era no olho mesmo, né? Então, ele teria aqui, esse plasma ia passando aqui para outra bolsa, quando as hemácias estivessem aqui próximo à linha superior, aqui, ele tinha que parar, né, sob o risco de ter contaminação do plasma por hemácia. Já com esse trator automatizado, né, o processo já é todo aqui definido, não tem esse perigo, né? A gente já programa ali, ele já sabe o volume certinho que vai ter que transfundir para outra bolsa.
Então, não tem esse problema que a gente tinha anteriormente. Bom, aí, a ilustração das bolsas já fracionadas. Então, aqui eu tenho o plasma rico em plaquetas e a bolsa com concentrado de hemácia. Então, aquelas duas bolsas que eu obtive na primeira fase, né, o plasma rico em plaquetas acoplado à bolsa satélite, ela vai para a segunda fase. Agora, eu submeto essa bolsa a uma centrifugação pesada, porque eu quero separar o plasma das plaquetas, né? Então, exemplo é 5.000 G durante 7 minutos. Aí eu vou obter as plaquetas aqui bem sedimentadas no botão plaquetário e o plasma como sobrenadante. Faço a extração do plasma aqui para a bolsa satélite e deixo um volume residual de plasma aqui entre 40 a 70 ml para manter essas plaquetas aqui viáveis. Vou desmembrar aqui, então tem mais dois hemocomponentes, né? Tem aqui a concentração de plaquetas pela técnica PRP e aqui a bolsa com o plasma. Aqui a ilustração aqui da bolsa depois de passar aqui pela segunda fase, né? Então essa manchinha aqui seria o concentrado de plaquetas, botão plaquetário. E aqui o plasma como sobrenadante. Aqui também, bolsa de plasma, isento de plaqueta, e aqui o concentrado de plaquetas propriamente dito.